A gente pode contar como a filha da Débora, ela pode ter outros distúrbios na vida, né? Pode ter outros distúrbios. Agora, promotor, a pergunta da Débora, ela disse que até agora não aconteceu nada. Como que a gente pode ver? Ela fez a denúncia, a gente pode conversar sobre isso? Quais são os processos? Por que talvez não foi falado nada, não apareceu nada para ele ainda? Fica difícil, no meu caso, para eu comentar algo a esse respeito, até porque é um caso que não está sujeito à minha intervenção, processualmente falando. Mas realmente as pessoas têm que ter um pouco mais de paciência, né? Ainda mais se tratando de algo que ocorreu há muitos anos atrás. Mas seguramente as medidas cabíveis serão tomadas, eu não tenho dúvida disso. Tem que manter a calma. A gente viu, doutor Alex, que a Débora está nervosa, ela está sentida com o que ela soube agora há pouco tempo. Ou seja, ela vai viver isso para o resto da vida enquanto ela não vê, talvez, essa pessoa na cadeia. Uma questão que você vê que eu estava falando disso e ela ligou, né? Quer dizer, a grande questão é quando o abusador é o pai, o padrasto, que é muito comum, né? Que eu estava dizendo isso, sabe? Então eu quero alertar a sociedade para isso. E não é tão raro como a gente imagina. O abusador às vezes é um avô, é um tio, até irmão, pai. Eu tive um caso aí que foi terrível, terrível, de uma menina que ficou sendo abusada dos 7 aos 14 anos pelo pai, que deixava um dinheirinho para ela. E ela se tornou o quê? Garota de programa. Você entendeu? Então, na verdade, nós tivemos um caso famoso no Brasil, que foi da Elisa Samúdio, que conheceu o Bruno, que todo mundo achava, o goleiro do Flamengo, que era daqui, e que sofreu abuso na infância. A cidade sabe disso hoje. Tá certo? Então, agora, uma questão é o seguinte: o abuso de uma criança ou de um adolescente gera um trauma para o resto da vida. É um trauma para o resto da vida. Agora, aí eu entro numa outra questão, Grazi, que é o seguinte: o nosso sistema de saúde. O que eu vejo nessa cidade é o seguinte: eu sou psiquiatra e recebo pacientes vistos por médicos na área básica de saúde. Ninguém conversa com o paciente. Então, às vezes, uma pessoa que sofreu um abuso na infância vai ao médico e o médico dá um calmante, um antidepressivo para ela e não vai pesquisar por que ela está traumatizada. Então, na verdade, a nossa sociedade está doente. Essa que é a verdade. A nossa sociedade está doente. Perdeu-se a capacidade de acolher o outro, de ouvir o outro, de saber do que o outro está naquela situação. Como eu disse aqui, o Márcio conhece bem o Dr. Mafra também, nenhum jovem sai de casa se a casa dele, eu vou repetir isso aqui, for boa para ele. Tá certo? Tem um livro de uma moça que escreveu, Gilberto Menstein, da Folha de São Paulo, ajudou ela, ela conta a vida dela de menina de rua, eu não lembro bem, assim, Esmeralda porque não dancei, o nome hoje ela é uma moça formada em serviço social, o Gilberto Menstein ajudou-a, mas ela conta tudo o que ela passava dentro de casa, depois que ela foi para a rua e tal. Então, na verdade, é isso. Ninguém vai atrás de aventura se tiver acolhimento dentro de casa. Quando a gente fala das jovens, como o caso Márcio comentou que acontece isso quase que diariamente, Márcio, de jovem desaparecida? Tem muitos casos, os adolescentes saem de casa por vários motivos. E a gente tem que não pode julgar, nem tem que ser analisado o contexto, como o Dr. X colocou recentemente. Essa adolescente pode sofrer de um trauma, pode ter sido vítima de abuso, a própria família. A gente vê muitas adolescentes na rua, porque eu fico na minha casa quando a minha casa é boa para mim, confortável. Aí eu chego em casa, meu pai me ataca, minha mãe me ataca, me acusa de coisas que eu não fiz, eu não tenho uma televisão, não tenho um conforto como deveria ter. Então a pessoa vai procurar fora da casa dela algo que falta. Ela não está lá porque ela quer na rua. É a mesma coisa as crianças que estão pedindo esmola na rua. Se você for na casa deles, eles não têm televisão, não tem um videogame, não tem geladeira, não tem cama para dormir. A rua é mais atrativa para eles. Você pode levar todo dia eles para casa. Não é esse o problema, eles vão voltar, porque o problema é estruturar a família primeiro para depois você conseguir fazer com que essa adolescente não vá para a rua. Outra coisa que é importante, Grazi, também é a questão da separação também. Tem muitas crianças que daí quando as famílias separam, o pai e a mãe cometem um crime muito grave que se chama alienação parental e um começa a acusar o outro de atos que cometeram. E essa criança cresce sem identidade, ela não respeita mais nem o pai nem a mãe, porque o pai fala mal da mãe e a mãe fala mal do pai, porque teu pai é isso, porque sua mãe sai de noite e deixava sozinha, porque teu pai abusou de você, porque teu...
Então começa a criar um mecanismo que a criança cresce sem identidade. Então automaticamente vai ter esses reflexos na adolescência. Joia. Vamos ouvir a Marli. Bom dia, Marli. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Fique à vontade, Marli. Não, na realidade eu quero fazer só um comentário que vai seguir daí para o Dr. Mafra, que é mais da rede relacionada à justiça, né? E para o Márcio também, do Conselho Tutelar. Eu tive há um ano atrás uma visita na minha casa, aquela visita que a gente ouve desde criança, que é o dito carro preto que rouba criança, sabe? Que ninguém mais acredita, mas existe ainda hoje, sim. Porque um carro desse visitou a minha casa, Desculpa, Marli, começa que eu não entendi o que você falou. Você recebeu uma visita? Isso, só que a casa estava fechada. Veja bem, um carro preto, uma pessoa muito bem apresentada, vestido de terno, gravata, e acompanhado por uma outra pessoa que bateram no portão. Minha filha estava em casa, no momento estava sozinha, de 11 anos, não atendeu e permaneceu, né? Ele insistindo em bater no portão, né? Casa fechada, portão fechada. Ela só olhou pelo cantinho da cortina, não viu nada, não era conhecido, nem atendeu. Porque eu oriento ela nesse sentido. Aí o que acontece? Uma vizinha que fica um pouquinho abaixo na parte da frente da minha casa começou a verificar que ele estava demais insistindo e não tinha ninguém em casa, né? E ela sabia que naquele momento a minha filha estava sozinha. O que aconteceu? Ela pegou e se manifestou, chegou até o portão e a pessoa fez o retorno e chegou na casa dela. E daí foi investigado, dizendo que era do Conselho Tutelar, que houve uma denúncia anônima com a minha filha sozinha e que eles vieram averiguar. Tudo bem. Aí a vizinha pegou e falou que não, que ela estava olhando as meninas, que de fato era, olhava as meninas, que de fato ela sempre fica de olho para mim. E o que aconteceu? Eles falaram que não, que era uma denúncia e que eles iam averiguar. Se tivessem outra oportunidade, talvez a menina sozinha, e talvez estivesse na calçada de casa, eles iam recolher. Eu montei todo um arsenal de documentos da minha vida, da minha família, que eu sou de família muito bem estável, graças a Deus, bem casada, vida regrada. Baixei no Conselho Tutelar para ver a denúncia, me apresentar, né? Não havia denúncia nenhuma. E o detalhe, das pessoas que estava de carro estava com camiseta do Conselho Tutelar. Sério? Sério. Fui até a delegacia, me orientaram, fui até o Conselho Tutelar, SOS Criança, e fui peregrinando. Aí me orientou um advogado meu, me advertiu, falou, vai na delegacia e registra uma queixa, mesmo sem ter nenhum indício, só que um suposto carro preto. E uma pessoa vestida com tem alguém se passando pelo Conselho Tutelar. Veja bem. Aí eu cheguei, liguei na delegacia, fui gentilmente bem atendida também no conselho, como era conselheira. Fui na delegacia, o escrivão não quis registrar a ocorrência, porque não tinha muitos dados, mas foi muito gentil comigo, me orientou a ir lá na Nucria, que é uma instituição também, né, nesse sentido. Aí antes de ir lá, dar uma pernada à toa, peguei e liguei. E eu só queria deixar registrar essa ocorrência, por quê? Porque da mesma maneira que o conselheiro e o primeiro atendente da Polícia Civil me atendeu super bem, a moça da delegacia da Nucria, ela simplesmente falou assim, olha, se você vier 10 para as 6, já é muito tarde, né? Daí talvez não dê tempo de registrar. Primeiro atendimento. E daí no segundo atendimento, aí eu contei brevemente o que tinha acontecido, assim, não tem como registrar nada. Eu falei, moça, eu só queria deixar registrado todos os meus dados e o ocorrido, por quê? Porque se por acaso a minha vizinhança inteira está em alerta, se por acaso alguma coisa de suspeito acontecer na comunidade, todo mundo vai ligar para a delegacia. A gente vai ter um número de boletim de ocorrência para vocês saberem que não é trófico. Eu sei muito. Marli, a gente agradece a participação, mas como nós temos um tempo aqui, está corrido, a gente entendeu o seu comentário, nós vamos para um rapidinho break e a gente vai voltar a conversar sobre o seu assunto, tá certo? Sim, deixa eu só finalizar com a última frase, que foi, ela concluiu a ligação que eu fiz para ela, assim, eu falei, moça, então você não vai deixar nenhum registro, vai ter que esperar acontecer, talvez um suposto sequestro, violência e morte da minha filha. Tem que deixar acontecer. Eu pedi por 2 vezes que ela repetisse, por 2 vezes o secretário do Nucria respondeu, não podemos fazer nada, tem que deixar acontecer. Tá certo, obrigada, Marli, pela participação. Vamos para um rapidinho intervalo comercial, já a gente volta.